Né? Então, vamos iniciando aqui a nossa reflexão nesse roteiro 10 do módulo 3, do livro 3, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. É a parábola do valor da fé, que na verdade a gente traz dois trechos, uma parábola de Lucas, um trecho do Evangelho de Mateus, onde a gente acentua aqui o valor da fé, questões imprescindíveis à melhoria espiritual do ser humano, o valor da fé e o esforço para desenvolvê-la, sendo a fé necessária uma base para o desenvolvimento da fé, o desenvolvimento de uma base que é a inteligência daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender, como nos diz Kardec, nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma base do estudo que a gente vai ter na manhã de hoje, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, para crer não basta ver, é preciso compreender, porque essa fé raciocinada é que nos enche a razão para a gente compreender os mecanismos da vida, das leis divinas, né? Entendendo o que está fazendo aqui. E por que a gente precisa se entregar? Por que a gente precisa confiar? Né? Então, essa fé é o antídoto para a gente enfrentar as vicissitudes da vida. Muitas passagens do Evangelho, elas são pedagógicas no sentido da fé que deve mover a humanidade, né? A gente lembra, por exemplo, quando ele diz aqui, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé inoperante é problema credor de melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Não adianta a gente ter aquela fé contemplativa, ficar deitado, contemplando uma determinada situação, um determinado contexto, e não agir para que isso se transforme. A gente lembra aqui a passagem da mulher morroíça, que é uma passagem do Evangelho de Jesus, quando ele fala dessa fé operante, dessa fé ativa, dessa fé que acredita, mas que busca o ideal da sua materialização. Essa fé dessa mulher morroíça é aquela passagem que comenta-se que Jesus caminhava no meio de uma multidão, e era muita gente, e Jesus ia no meio daquela multidão e tinha uma mulher que sangrava. Fazia muito tempo que a mulher sangrava. E aquela mulher acreditava no poder do Cristo, acreditava no poder de Jesus. Mas não só acreditava, ela foi em busca de chegar perto de Jesus e ver como é que ela materializaria aquela situação. E ela foi. E quando ela foi, ela conseguiu tocar as vestes de Jesus no meio daquela multidão. E aí é que é a passagem da fé viva, da fé ativa, da fé operante, quando Jesus para no meio daquela multidão e diz, opa, quem me tocou? Então você imagine, né? Você está andando no galo da madrugada, um bloco carnavalesco daquele, milhares, centenas de pessoas próximos a você. Aquele empurra, todo mundo batendo em todo mundo. E no meio de uma confusão daquela, Jesus parar e dizer, epa, quem foi que me tocou? Aí todo mundo pensou, Jesus, todo mundo te tocou aqui no meio de uma multidão dessa, todo mundo te tocou. Não. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Então, Jesus é aquele ser que emana vibrações de amor, de paz, de luminosidade. E ele está sempre ali, disponível. É uma tomada. Uma tomada, se você ligar um plug, vai sair energia. Jesus é esse dínamo gerador de luz, de fluidos superiores. Se tocar com fé, como na inspiração do poeta, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, Jesus é esse dínamo. Quando a mulher o toca, movida pela fé, se eu tocar em Jesus, eu vou sarar. Né? Então, é essa fé ativa, vibrante, que a gente vai em busca daquilo que a gente precisa. Né? É essa fé
que o Evangelho nos ensina, que é uma fé que significa entregar, confiar. A fé nos movimenta diante dos desafios e das dificuldades da vida. Mas essa fé tem que ser operante, viva, vibrante. A gente ir em busca de tudo aquilo que a gente acredita, compreendendo por que a gente tem que acreditar nessa fé, né? Só a fé poderia me curar, me salvar. Sim. E esse final de semana foi o 5 de Nazaré. Sim. Em 2016, eu tive a grata oportunidade de instalar de vivenciar o ciclo. Lá no Pará, lá em Belém, né? E uma das coisas que é lindo, mas é assustador, porque aquela corda, quando vem a berlinda, que sai puxando. Mas é a fé daquela multidão que movimenta. Mas é uma coisa assim, assustadora, porque da onde eu estava, você vê eles passando, né? Edmundo, parece que estão flutuando. É como sem dúvida, Rita, você. É como se fosse uma carne só, sobreposta. E aquilo abastece. Empurrando, só pode ser A gente vê que o Jesus nos ensina que os milagres são obras da fé. E em todos os templos, em todos os locais, a gente vê a fé em movimento. Por exemplo, tem esses cultos que se fazem nas igrejas carismáticas, a adoração do Santíssimo, né? Eu já participei de algumas missas que as pessoas vão, que tem aquela adoração do Santíssimo, que é aquela missa hoje diferente, que num determinado momento, no final da missa, alguma coisa desse tipo, entra aquela imagem do Santíssimo e as pessoas ficam ali adorando, orando. Então eu observava aquilo, é tamanha aquela fé que as pessoas manifestam naquele momento, como vocês vêm aqui muitas vezes, revestidos de fé. Aí eu vou assistir uma palestra, eu vou tomar um passe. Esse princípio da fé é que nos alimenta, é que nos faz sentir sair virtude. É porque é um processo de troca, onde o emissor emite, mas o receptor recebe. Então a fé é esse instrumento intermediário que faz com que as duas partes se conectem, né? Então, seria muita pretensão de nossa parte achar que apenas no lugar A, no lugar B, no lugar C, existe fé, existe amor, existe paz. Não. Em todos os locais existe paz, existe fé, existe amor. Se eu não me engano, é no finalzinho de Nosso Lar, que é relatado que num momento de guerra, uma colônia de espíritos, uma legião de espíritos socorristas sai para estar socorrendo almas, como está acontecendo hoje na humanidade e em todos os tempos, né? Diversos espíritos missionários saem em socorro, socorrendo almas que desencarnam, que estão sofrendo, que estão em dificuldades, digamos assim. Então, esta legião de espíritos que estavam ajudando, no meio de uma zona de guerra, viram uma luz brilhando no meio daquela escuridão, diante de toda aquela dificuldade, numa zona de guerra, de conflito, um psiquismo doentio, a luz acende-se. Os espíritos observaram isso, o que é aquilo? Vamos lá. E descem naquela região e vão verificar. Era um templo religioso. E lá dentro tinha um grupo de religiosos orando. Então, no momento que as pessoas estão orando, orar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Né? Andar com fé, orar com fé, viver com fé, eu vou, porque a fé não costuma falhar. Então, no momento que aquele grupo ora, a luz se acende, e no momento que a luz se acende, a luz se conecta, é a tomada que se liga no gerador, digamos assim. Então, onde houver duas ou mais pessoas orando, falando em meu nome, eu aí estarei. E pode ser uma também, né? Então, essa fé é que movimenta a nossa vida. Então, esse episódio, eu me recordo de uma passagem apócrifa aqui, de Francisco de Assis, que ele ia andando nas ruas ele saiu de tarde para passear nos bosques, nas florestas de Assis. E ele saiu com outro frade e foram caminhar no meio da floresta. E quando eles estavam passeando, começou a entardecer, começou a chover, começou a esfriar, e eles se perderam
no meio da floresta. Então, perdidos no meio da floresta, eles começaram a tentar encontrar uma saída e viram que escureceu. Bom, vamos agora procurar um lugar para a gente pernoitar, porque eu não tenho mais chance de reencontrar o caminho. Vamos esperar amanhecer o dia, mas vamos procurar abrigo. E foram procurar abrigo. Andando no meio da floresta, eles encontraram uma pequena capela no meio da floresta. Aí contam que eles bateram na porta e abriu aquela portinholazinha que tem no meio da porta, né? Aquela janelinha. Aí alguém lá de dentro disse: quem é? Aí eles disseram: não, somos 2 frades, estamos aqui perdidos no meio da floresta e gostaríamos de pernoitar. Será que vocês podiam nos dar abrigo? Aquela voz lá de dentro disse: que conversa, vocês são salteadores, vocês querem nos roubar. Aí ele disse: não, aqui quem está aqui é Francisco E Francisco já era conhecido naquela região, já era um frade conhecido pelos seus feitos, pelas suas obras. E aí é que a pessoa diz: né, tá certo, Francisco, perdido essa hora aqui nessa floresta, vão embora. E nessa hora, Francisco começa a cantar, a dançar, começa a ficar feliz. E o outro frade começa a olhar para ele e fala: mas Francisco, você enlouqueceu? Você começa, numa situação dessa, você começa a cantar, a brincar, a pular no meio da chuva, no meio do frio. Aí ele disse: não, você não está entendendo, mas eu a vida toda pedi isso. Aí o outro frade falou assim: mas você pediu o quê? Pediu para morrer de frio no meio de uma floresta? Pediu para desencarnar desse jeito? Disse: não, eu pedi isso. Disse: como assim eu pedi isso? É porque eu sempre pedi na minha vida que Deus me provasse e me desse um testemunho de minha fé. Porque neste momento, somente uma intercessão de Deus pode nos salvar. Porque nós já dissemos a ele quem éramos e o que estávamos fazendo aqui. Ele não acreditou. Somente Deus pode atuar para que ele mude o seu pensamento. Então, os milagres são obras da fé. E o que consta, Francisco de Assis não morreu congelado. Então, provavelmente, aconteceu uma intercedência e o frade de dentro da capela, abriu a porta e eles foram salvos daquela tormenta da madrugada, digamos assim, né? Então, a fé é esse mecanismo que nos alimenta, que nos fornece toda essa luz, bom dia, que nos fornece toda essa luz para que a gente consiga superar as nossas adversidades, né? O primeiro texto evangélico diz isso, né? Disseram, então, os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé, pediram a fé, né? E disse o Senhor: se tivesseis a fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e elas vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cingente e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Uma passagem que Jesus nos fala para que a gente deve superar aquelas obrigações do dia a dia e fazer mais pelo Cristo, fazer mais pela humanidade, e que a gente alimente a nossa fé. Essa é a primeira passagem do Evangelho de Lucas, e a segunda passagem do Evangelho de Mateus é esta aqui, até mais conhecida por todos nós, né? Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós
outros expulsar este demônio. Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Ou seja, duas parábolas que falam do argumento da fé, que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que segundo dizem, é o menor grão que existe na nossa agricultura, digamos assim. Então, se a gente tivesse a fé diminuta, a gente poderia pedir a uma montanha que se transportasse, e ela se transportaria, né? Então, esse é que é o ensino que tantas vezes a gente não tem essa força moral, essa altivez alimentada pela nossa fé para conseguir realizar os prodígios. De novo, os milagres são obras da fé. Então, muitas vezes aqui no processo de desobsessão, que Jesus aqui está... Obrigado, Vera. Jesus está aqui literalmente fazendo um processo de desobsessão, porque é uma narrativa de um processo de desobsessão. Uma criança que estava obsediada, digamos assim, obrigado, querida. Meu filho é lunático e sofre muito, cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Então, é aquela situação, uma espécie de uma crise de epilepsia, algo desse tipo, né? E os apóstolos não conseguiram sará-lo, porque para certos tipos de espíritos, somente com muito jejum e oração. E Jesus tinha essa força moral. Jesus tem essa força moral para dizer, sai-te daqui. Como ele disse com os porcos de Gadara, que as pessoas dizem que os porcos se suicidaram no precipício. Na verdade, ele tinha essa força moral. Quem sois? Somos muitos, chamam-me legião, porque somos muitos. Então, muitas vezes, a força moral daquele que ordena é que é capaz de transformar. Por isso que nas nossas reuniões mediúnicas, a gente pede a dedicação, o trabalho, o esforço de cada um trabalhador, para a gente ter a força moral a poder participar e trabalhar nesta sintonia, fazendo o nosso melhor possível, né? Então, este é o exemplo da fé naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pode fazer. Por esses ensinamentos, Jesus esclarece que a fé possui um poder inimaginável, a ponto de transportar montanhas, como consta no registro de Mateus, ainda que pequena, como um grão de mostarda. Esclarece igualmente que a fé se desenvolve por meio do trabalho incessante no bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Exige esforço, dedicação e perseverança. A gente não acorda, senão hoje eu vou ter fé. Não é assim. É uma conquista do ser, é uma conquista da alma, que a gente vai no crescente, né? A pessoa que tem a fé desenvolvida confia em Deus, no seu amor e na providência, mas também em si mesma, por conhecer os próprios limites e a própria capacidade de ação. Sabe que a verdadeira fé jamais é confundida com a presunção, mas que esta deve ser conjugada à humildade. Não é? Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é um simples instrumento da vontade divina e de que nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Esse é um mecanismo da gente trabalhar esse sentimento de humildade, essa virtude, para a gente compreender que nós não somos nada, que quem é tudo é Deus. E nós, quando estamos revestidos desse sentimento, é que a gente pode compreender que nós somos apenas estes instrumentos de Deus, que Deus utiliza para beneficiar a humanidade. Se a gente acha que a gente é o próprio Deus, a gente está alimentando menos a fé e mais o orgulho, mais a presunção. E cedo ou tarde, a gente vai cair, porque não vem de nós essa força vem de Deus, digamos assim. E a gente apenas é esse instrumento domesticado, domado, que compreende esse mecanismo e que a distribui. A gente se alimenta de uma fé, de uma luz maior, e tem a capacidade de transmitir. Nós somos apenas um condutor, um fio condutor,
mas a gente precisa se alimentar de uma fonte maior para que a gente possa transmitir, não é? Esse é o princípio da fé. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O discípulo sincero reconhece, humilde, que perante as provações nem sempre é possível demonstrar a fé que gostaria. O discípulo sincero, humilde, reconhece que perante as provações nem sempre é possível demonstrar a fé que gostaria. Né? Então, às vezes, você tem uma fé vacilante, ainda não é aquela fé robusta. Às vezes, a gente se flagra em situações de dizer: puxa vida, eu queria ser mais forte e enfrentar essas situações. Porque a fé é um mecanismo de conquista. A fé dos cristãos devorados pelas feras nos círculos romanos é uma fé que foi cultivada, que foi preparada, digamos assim. Não é da noite para o dia. E muitas vezes, hoje, os cristãos da atualidade não são mais aqueles cristãos que são provados sendo devorados pelos leões, pelos tigres nos círculos romanos. Hoje, os cristãos da atualidade são aqueles que são devorados pela incredulidade, pela descrença, pelas violências de todo teor. São aqueles que precisam permanecer em constante oração, vigilância, serenidade, tranquilidade, sendo um pacificador. A gente não precisa mais morrer pelo Cristo, mas a gente precisa viver pelo Cristo. O Cristo nos conclama em todos os momentos. São dias difíceis que a gente está atravessando. A gente está atravessando uma tormenta. E com quem é que o Cristo vai contar no seu exército? Com quem o Senhor dos Exércitos vai contar na atualidade? Com aqueles que já o conhecem. E graças a ele e ao bom Deus, graças a todo o esforço pedagógico lançado ao longo da humanidade, inúmeros pontos de luz e de paz são acendidos no orbe. Então, são vários templos, são vários religiosos que se organizam e que conseguem trabalhar nessas frentes. Porque a gente está vivendo uma batalha. A gente já conversou sobre isso várias vezes. E, do outro lado, tem muitos que ainda perseguem o Cristo. Tem muitos que ainda querem as trevas. Tem muitos que ainda querem os gozos que não parem, que não cessem. Tem muitos que ainda preferem as portas largas. Tem muitos destes no mundo espiritual e tem muitos destes no mundo material. E a gente precisa somar os nossos esforços, as nossas condições, a nossa fé para somar nesse psiquismo, nessa batalha. Né? Então, a gente às vezes se reconhece pequeno diante dos desafios que a gente tem. Dentro de casa, no lar, na sociedade, onde a gente vive. Mas a gente não pode esquecer, como a gente diz, recorra à equipe espiritual, peça ao seu anjo da guarda, peça ajuda. Porque na hora que você pede ajuda, você se conecta. Às vezes a gente está com o plug desligado. Às vezes a gente foi dormir e desligou da tomada. Mas tem que conectar. Como é que a gente se conecta? É a prece. Como é que a prece chega no destino? É a fé, porque a gente compreende esses mecanismos, né? É a confiança em todos os planos, nessa capacidade. É como a gente diz lá, vamos orar um pelos outros, né? Porque a gente precisa dessa força, dessa corrente, para estar todo mundo de mão dada, porque ninguém solta a mão de ninguém. Qual é a forma mais fácil de você atravessar um rio com correnteza muito violenta? Como é que você consegue? Nós somos aqui 8 pessoas, sei lá. Como é que a gente consegue atravessar um rio? Nem o nosso amigo remador, se for sozinho, ele vai conseguir chegar do outro lado, digamos assim. A gente tem que, vai o primeiro, dá a mão, anda um pouquinho, dá a mão o outro, dá a mão o outro, dá a mão. Aí a gente chega do outro lado.
Aí vai atravessando numa dificuldade, numa tormenta que a gente está atravessando, a gente tem que dar a mão. Dar a mão ao vizinho, ao amigo, ao filho, ao pai, ao irmão, ao amigo espiritual. A gente tem que estar de mão dada. Porque lá adiante segue Jesus de mão dada com todo mundo, né? Então, às vezes, a gente se reconhece humilde e pequeno diante das dificuldades. Então, vamos procurar dar as nossas mãos, né? Da mesma forma, os apóstolos pedem ao mestre que lhes conceda a fé, como se fosse um bem material. Só me dá 1 quilo de fé. Não pode ser transferido de uma pessoa para outra como doação ou herança. Dizem vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar que muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Eu não tenho culpa de não ter fé, não. Eu não tenho fé e pronto. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhes ao encontro. E se a buscarem, sinceramente, não deixarão de achá-la. A fé que nós devemos nutrir é aquele do princípio de Emmanuel, que para mim é um mantra. Toda realidade é do Espírito. E toda paz é do conhecimento do reino de Deus e de sua justiça. Quando a gente tem fé nesses princípios, nesse conhecimento, esta fé nos liberta, porque é uma fé raciocinada, que ela nos dá a dimensão do que eu sou, do que eu estou fazendo aqui, de por que eu estou passando por isso. Eu compreendo os mecanismos que estão ao meu redor e entendo a justiça de Deus que se manifesta em toda parte. Eu não estou mais circunscrito aos limites da matéria e do tempo. Eu amplio o meu olhar e essa fé me liberta. Essa faz com que eu compreenda um Deus justo, um Deus de amor, que é capaz de proporcionar à humanidade permanentemente o evoluir. Então, nem o que cai hoje é um condenado, porque este que cai hoje aprende pela dor, por este mecanismo da lei, a se levantar. Então, a gente começa a ter este olhar com a dimensão de eternidade, com a dimensão de espírito. A gente começa a compreender a justiça de Deus manifesta em todas as partes, né? Essa fé nos alimenta, nos robustece e nos faz seguir e nos faz caminhar, não é? Oi? Claro, a dificuldade passa a ser não ameaça, mas uma oportunidade, né? Nos ciclos de planejamento estratégico, quando a gente faz os diagramas da FOFA, FOFA é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, como se diz, né? O diagrama de SWOT, que é a tradução de FOFA em inglês, né? Strength e por aí vai. Então, quando a gente analisa a capacidade interna, que são as forças e as fraquezas, e analisa as capacidades externas, que são as ameaças e oportunidades, muitas vezes algo que aos olhos de uns é uma ameaça, pode ser aos olhos de outro uma oportunidade, né? Então é aquela história de um jargão em planejamento estratégico que se comenta que um certo vendedor chegou num país e ele vendia uns sapatos. Ele tinha uma fábrica de sapatos. Aí chega o primeiro vendedor e diz: este país que você está visitando, esse país pobre e miserável, é uma força, é uma ameaça ou é uma oportunidade? Aí ele diz: não, é uma ameaça. Fez, por quê? Porque todo mundo anda descalço. Eu não vou vender nenhum sapato. Ninguém tem dinheiro para comprar um sapato. Aí o outro vendedor chega e faz: é uma ameaça ou uma oportunidade? É uma oportunidade. Por quê? Porque todo mundo anda descalço. Eu vou conseguir botar sapato em todo mundo. Então, para o que uns olha e vê como ameaça, para outros é oportunidade. Então, a encarnação, que para muitos é sofrimento, é dor, é tristeza, é sofrimento, é uma ameaça. Mas para outros que olham o espírito, é oportunidade. A encarnação é oportunidade.
quando a gente tem a dimensão espiritual de que não nasceu no berço nem que morre no túmulo, né? Então, é essa lembrança de que tudo é uma oportunidade, não é? Essa página de Vinha de Luz, capítulo 40, fé, o texto do Evangelho é esse. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Comentário de Armando. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. É aquilo que a gente comentava. Não é uma obra de milagre, né? Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, e incessantemente, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. A gente estudou aqui a mensagem do Pequeno Príncipe, né? Cativa-me. Então, tudo precisa ser cativado, né? Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. A gente olha um santo e diz que esse cara é um privilegiado. Nasceu com essa fé. A gente não conhece a história daquele espírito. A gente não conhece o fogo que ele foi forjado. A gente não conhece a natureza das provas que ele teve que passar para chegar até ali, digamos assim, né? Você, quando você desenvolve o seu sistema imunológico para enfrentar qualquer desafio, você não conhece o que o cara já passou para forjar o seu sistema imunológico. Então, a academia do espírito é a encarnação. A gente não conhece a força de um espírito sem conhecer a sua história. A gente não sabe como aquele espírito foi forjado, as provas que ele já passou, as situações em que ele esteve matriculado para criar o seu sistema imunológico. Não é porque ele é um super-homem, um super-espírito, é porque ele conhece, porque as adversidades que ele já passou o fortalecem para passar por mais uma. É aquele velho jargão do Senhor Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não é agora que ele vai nos abandonar. Em determinado momento de nossas vidas, fazer uma prova de matemática para a gente era um pandemônio, se éramos alunos ruins de matemática, ou de inglês, ou de português, ou de biologia, ou de história, seja lá o que for. Enfrentar uma prova seria um pandemônio. Depois era encontrar uma companheira, um companheiro, depois era se formar, depois era encontrar um emprego, depois era se manter empregado, depois era sustentar uma família. Então, estas provas e estes desafios retratam o esforço da nossa jornada nesta encarnação. E quantos desafios nós não já passamos? Quantas situações nós não já passamos? E isso é que nos fortalece. Se eu venci, eu vencerei, porque o mesmo Senhor que me trouxe até aqui é o que me levará a outras jornadas. Então a gente não pode ter essa fé vacilante. Ah, não, quem me carregou desistiu de mim. Não, jamais desistirão de cada um de nós. A gente está sempre evoluindo. Às vezes a nossa fé é vacilante, fraqueja, porque as pancadas da vida é natural que a gente fique mais sofrido, mais cabisbaixo, mais cansado. O jogador que joga o segundo tempo, aos 40 minutos do segundo tempo, não é o mesmo jogador que começa uma partida, porque ele já está mais desgastado. Mas, às vezes, a gente tem que concluir, né? Diga, querida. Oi. Fica medroso, né? Lógico, fica amedrontado. Minha amiga psicóloga, você tem medo das pessoas, André. Ela é psicóloga e você tem medo das pessoas. É porque se eu for contar a minha história, você não... Tem coisas que você... É porque é o que você está colocando. Esse medo, esse pavor, esse pânico, são vacinas
que o mecanismo psicológico de cada um de nós, ele se protege. Eu já sofri, não quero sofrer demais. Aí é coisa que você não é capaz de fazer. Na palavra de Nietzsche, que é um pensador, ele diz o seguinte: a gente às vezes já enterrou um bocado de caveira dentro do guarda-roupa. Já botou um bocado de caveira dentro do guarda-roupa. Porque a gente já passou por muitos dramas. Mas às vezes a gente acorda de madrugada e as caveiras saem do guarda-roupa. Olha aqui, para te assustar. Então são os medos que a gente já passou em determinado momento da vida que voltam, se não foram bem tratados e bem enfrentados. Aí é que entra o psicológico, de você enfrentar aquela situação e vencer. E não mais ficar enterrado debaixo do tapete, mas foi tratado, porque a gente tem muitas caveiras, digamos assim, enterradas. E estas caveiras, elas estão em vários patamares. Algumas estão nos arquétipos da alma, que graças à misericórdia divina a gente não pode nem acessá-las ainda, porque a gente não tem força necessária para superar. Estão entendendo os mecanismos da lei, como é tão bonito? A gente não é um espírito que viveu apenas 10 encarnações, a gente viveu 100, a gente viveu 200, mas eu só estou conseguindo resgatar o que eu fiz nas últimas 10, que são as mais leves. Mas para resgatar o que eu fiz nas últimas 20, eu preciso me fortalecer enquanto espírito para poder enfrentar todas essas adversidades e dificuldades. É um mecanismo da lei, para a gente entender que ninguém sairá daqui sem pagar o último ceitil. O que significa dizer isso? Que enquanto houver essa mazela, eu precisarei resgatar. Porque quem quer resgatar sou eu, quando tenho acesso a tudo isso. Daí aquela afirmação de Emmanuel, quando diz que criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Então, do ponto de vista da minha encarnação atual, eu digo, eu não fiz nada. Eu não cometi crime. Eu não sei porque eu estou passando por isso. Amiga, amplia um pouquinho o olhar. Amplia um pouquinho o olhar. Olha 10 centímetros para trás. Diante da perspectiva do espírito, a nossa jornada é enorme. E a gente tem que responder por ela. Não é? Então, a fé não é essa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Ela é conquista laboriosa dessas almas que chegaram a esse patamar. Né? Aí o cara diz, não, eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier. Vai. Passar pelo que ele passou, se submeter ao que ele se submete. Né? A gente não sabe o que cada um passou para chegar lá, digamos assim. Né? Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, da alma interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. É difícil servir a Deus e a Mamon. É complicado servir a Deus e a Mamon. Deus representa esse mecanismo das forças sublimes do mundo espiritual. Mamon representa as facilidades do mundo material, a porta larga e a porta estreita. Não se faz possível a realização, nutrir essa fé quando excessivas ansiedades terrestres, as coisas da matéria, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Quando é que o mundo vai ter paz? A gente olha assim, o mundo faz, meu Deus, quando é que a gente vai parar de ter guerra? Quando? Quando cada um de nós parar de guerrear. Com si próprio, com seu irmão, com seu vizinho, nas redes sociais. Quando é que a gente vai ter condições de ser um mundo regenerado? Quando cada um de nós estivermos regenerados. Quando é que o planeta Terra será um mundo ditoso, celeste, feliz, onde preponderam as coisas do espírito independente das coisas da matéria? Quando cada um dos habitantes da Terra tiver esta condição.
Não há milagres. Não há milagres. O que há é um somatório de um psiquismo. Um somatório de um psiquismo é formado pela individualidade de cada um. Se você quer um lar em paz, construa o seu lar em paz, que é a resultante do somatório do seu pensamento, do seu psiquismo, da sua vida, dos seus familiares que lá habitam. Se ainda não é possível, a gente tem que investir nisso, tantas vezes quantas forem necessárias. Aí diz, puxa vida, Israel ainda está em guerra com a Palestina, mas é claro que está em guerra com a Palestina. Porque as provas são de locais, de famílias individuais, de pessoas. Aquele psiquismo está doente por tudo que foi construído ao longo de tantos séculos. E tudo está sendo expurgado. Ali houveram quantas guerras, quantos derramamentos de sangue, quantas guerras religiosas, quantas conquistas sangrentas. Está ali, naquele mecanismo, naquele psiquismo doentio. Quantas almas estão reencarnadas? Almas dos etruscos, dos galileus, dos romanos, de tantas nações que ali viveram, que mataram, que se traíram, que se odiaram. Estas almas estão reencarnadas, estão insufladas por inúmeras correntes espirituais que ainda preponderam o espírito bélico. Quando é que a gente vai se livrar disso? Quando o psiquismo estiver aliviado. Quando aquela capela que a gente mencionava estiver orando e se acender uma luz. Graças a Deus melhorou muito. Graças a Deus a perspectiva já vai clareando. Porque há luz no final do túnel. Se Deus quiser, as soluções surgirão. Não se matarão mais tantas pessoas. Ou não. Depende da opção de cada um. A gente compreender esses mecanismos é que a gente vai entendendo o que está em curso. É um processo de transição da humanidade. Não é mais a Terra que está passando por um processo de transição. É a humanidade. São os espíritos. Algumas almas não conseguirão mais permanecer na Terra. Simples assim. Por quê? Por causa do seu psiquismo. É simples assim. Este psiquismo doente não conseguirá mais vibrar no nosso orbe. Estão tendo oportunidades derradeiras. É por isso que está tudo em ebulição. Muitas almas que estavam arquivadas, guardadas, protegidas nas entranhas e nos porões da Terra estão sendo liberadas. Faz tempo. Algumas reencarnadas, outras não, outras perambulando por aí, insuflando por aí. Não se faz possível a realização com excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, tortura um campo ímpio. Aonde é que a gente quer sintonizar o nosso dial? A gente fica observando um termômetro, as redes sociais. A gente chega e vê o dia todinho as pessoas discutindo nas redes sociais. Política, todo mundo é especialista de tudo. Agora é de política internacional. Antes era do judiciário, depois era da política. A gente é especialista em tudo. Graças a Deus a gente tem essa capacidade de entender de tudo. E nós nos tornamos analistas de primeira ordem. E aí a gente tem as correntes. Fica um vibrando para um lado, outro vibrando para o outro. Um diz uma coisa, o outro diz outra. E é confusão de manhã, tarde e noite. Aí você vai e solta uma mensagem de paz, de harmonia. Uma ou duas pessoas comentam, daí daqui a pouco... Aí eu fico observando isso. O que é isso? É o psiquismo. As pessoas estão inflamadas. As pessoas estão inflamadas. Então, quando você está inflamado, muitas vezes não adianta você tratar. Você tem que se livrar da inflamação. É o que está acontecendo. A humanidade está inflamada faz tempo. Então, está sendo tratado. É o ajuste de tudo isso, né? A lição do Evangelho é a semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela. A gente fala muito dessa história. É tudo muito sutil. Há muitos perigos sutis contra ela.
quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Quando a gente vê, a gente já entrou numa confusão. Porque a coisa é muito sutil. Alguém diz uma coisa, a gente nem percebe. Mas daqui a pouco a gente está percebendo o veneno, está escorrendo, né? Está escorrendo o veneno ali naquela frase. Porque é sutil. Às vezes um tenta, um quer acabar com a paz. E aí vai minando, porque há perigos sutis contra ela. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. A gente não pode terceirizar a fé. A fé de cada um de nós é conquista individual. E a gente tem que se alimentar de todo esse mecanismo, né? Qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás. Tu, porventura, dá graças ao teu servo, porque o fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A fé estacionária não é produtiva e se abala às menores contrariedades ou provações. Está claramente representada na alegoria dos servos inúteis, isto é, dos servidores que nada mais fazem do que a própria obrigação, que agem de forma mecânica ou rotineira. Depois de exaltar o poder da fé, Jesus faz os apóstolos compreenderem que, para ser fortalecida, a fé tem que se apoiar em atos de benemerência, em devotamento ao próximo, em renúncia pessoal, em benefício dos semelhantes. Quando a gente atinge esse patamar de construir essa fé tem que sair a obrar, digamos assim, pela humanidade, a fazer pelo próximo e pelo mundo que você influencia. Não é? Kardec diz o seguinte, no item 3 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. A montanha que a fé desloca são as montanhas da dificuldade, das resistências, a má vontade, em suma, com que se depara de parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vencer os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes coisas. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Não é? Então, Kardec nos convida a construir essa fé robusta, a ter essa perseverança, para poder afastar todas essas montanhas que o mundo material hoje nos apresenta, para poder combater o bom combate. E é isso que os cristãos precisam fazer nos dias atuais, né? Fé, mãe da esperança e da caridade. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta frase está lá na frente do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos traz essa capacidade da fé raciocinada. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta é a fé raciocinada, né? Então, esta frase de Joana de Ângeles, fantástica, acreditar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação e permitir-se abater, quando convidado, à demonstração da capacidade de resistência, é lamentável queda na leviandade ou clara demonstração de que a fé não é real.
é o que estamos vivendo. Acreditar em Deus. Todos nós acreditamos. Na imortalidade do espírito. A gente também diz que acredita. Na excelência dos postulados da reencarnação. Também seguimos. E permitir-se abater quando convidado à demonstração de capacidade de resistência. Estamos convidados a isso? Todos os dias. Permitimos-nos nos abater? Se assim o fizermos, é lamentável queda na leviandade ou clara demonstração de que a fé não é real. Está aí Joana de Ângeles nos orientando para dizer: ei, tu não está dizendo que sabe de tudo isso, por que baixou a cabeça? Por que baixou a guarda? Qual é a novidade? Por acaso eu disse que vocês iam enfrentar manjares celestes? Jesus não disse que seria fácil. Ele apenas disse que quem quiser me seguir, pegue sua cruz, renuncie a tudo que tem e me siga. Mas ele não disse que seria fácil. Né? Então, a gente não tem nenhuma novidade diante de tudo isso. Oi. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que condizem a Deus. Cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou, a esperança e a caridade da fé, e formam com esta uma trindade inseparável. Mãe da esperança e da caridade. Fé, mãe de todas as virtudes. A fé faculta a esperança, é contagiosa, base da regeneração. Os milagres são obras da fé, é uma inspiração divina, dá o amor, desperta os sentimentos nobres. Né? Então, esta fé, mãe da esperança e da caridade, precisa ser ativa para ser proveitosa. Né? Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Frasezinha: é a fé em Deus que mantém minha esperança viva. A gente tem que estar aceso, né, gerando essa esperança. Se a gente perder a esperança, o que é que a gente está fazendo aqui? Não é? Então, vamos manter essa chama acesa. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que caminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídos? Tudo vai dar certo. Não é otimismo, é fé. Não é? Então, tudo vai dar certo. Tudo vai passar. Isso não é apenas otimismo, é fé. A fé de que sabemos quem está na direção da engrenagem, da embarcação. Quem é que está dirigindo o planeta? Jesus. Então tudo vai dar certo, porque ele tem capacidade de dirigir. A gente vai chegar no porto seguro, digamos assim, não é? Seja forte a vossa fé. Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Aquela frase de que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé é sincera, é empolgante, é contagiosa, comunica-se aos que não o tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. A fé sincera e verdadeira é calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo desejado. Aí Kardec definindo fé. A fé verdadeira e sincera é calma, é serena, porque faculta a paciência, que sabe esperar.
porque tendo seu ponto de apoio na inteligência, na razão, na compreensão das coisas, tenha a certeza de que vai chegar ao objetivo desejado. Seja a vossa fé um exemplo. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para as incutir-lhe nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para que lhe dardes a fé, a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Fé raciocinada. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. A frase de Chico Xavier. A preocupação, olha em volta. A tristeza, olha para trás. E a fé, olha para cima. Então, estejamos direcionando a nossa fé para olhar com as faixas vibratórias dos maiores do mundo maior, porque é lá que a gente vai abastecer e conectar o nosso Wi-Fi, porque os milagres são obras da fé. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os vossos conselhos, mas compenetrados do que vos apontamos e dos meios dos que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, espírito protetor. Fé é como um Wi-Fi, invisível, mas tem o poder de nos conectar com quem você precisa. A fé, para usar um jargão dos dias atuais, onde a gente chega em todo mundo e fala, aqui tem Wi-Fi, me dá a senha do Wi-Fi para a gente poder conectar os nossos celulares. A fé é um Wi-Fi divino. A gente não paga pacote de dados, a gente não paga pacote especial, a gente não faz nada disso. É só a gente conectar, porque isso tem o poder de conectar com o que a gente precisa, né? E para concluir, ide e dizei aos meus discípulos que ele vive e que vai adiante de vós para a Galileia. Aí a inspiração de toda hora eu digo, sigamos, vamos adiante, porque Jesus já foi adiante para a Galileia. É essa esperança, é essa fé, é essa certeza de que ele seguiu na frente abrindo os caminhos. Ide, vá também. E diz aos demais e aos discípulos que ele vive e que vai adiante de vós para a Galileia. Meimei nos encerra já em forma de prece, né? Dizendo o seguinte, confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, está aí, meus irmãos, o poder da fé. Que a gente não perca essa oportunidade de abastecer a nossa fé. E confiemos, porque ele vive e vai adiante de todos nós para a Galileia. Que Jesus nos abençoe e nos inspire em mais este dia. Vamos parando por aqui.
encerrando esse estudo da manhã de hoje.